Olá, você que está escutando a gente, começando mais um PBcast. Meu nome é Henrique Castro e mais uma vez eu estou aqui com a Ana Luísa Dornas. Tudo bom, Ana? Como você está hoje? Tudo bem, Henrique. Sempre um prazer estar aqui com você. E tirando esse calor que eu tô derretendo, tá tudo bem. Aqui tá calor também, tá calor aí. A Ana tá em Belo Horizonte, eu tô em São Paulo, só para contextualizar, para você que tá escutando a gente, e tá bem calor mesmo. Mas, e falando em coisas, calor, que é uma coisa que as pessoas não gostam muito, que as pessoas têm opiniões. Na verdade, as pessoas têm opiniões polêmicas sobre o calor, né? Tem gente que gosta, tem quem não gosta. E no episódio de hoje a gente vai fazer uma parte 2 no episódio que a gente fez, não na semana passada, na outra, do Tira esse bicho daí, que basicamente é a gente falando sobre alguns bichos que têm famas não muito boas, popularmente, né? Que são bichos considerados, enfim, que as pessoas têm algumas opiniões não favoráveis deles, né? Considerados às vezes sujos, ou que traem doença, ou perigosos. E o que a gente tenta fazer aqui é tentar defender um pouco esses bichos, né? Mostrar que não é bem assim, que todos os bichos têm o papel deles na natureza, tem a função deles, e a gente vai tentar explicar um pouco aqui. No outro episódio do Tira esse bicho daí, se você ainda não ouviu, ouça lá, é um episódio de 2 semanas atrás. A gente falou um pouco sobre os morcegos, a gente falou um pouco sobre as serpentes, e a gente falou também um pouquinho sobre os mosquitos. E no episódio de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre outros animais, não é isso, Ana? Mas é isso aí, Henrique. Eu confesso que esse tá se tornando um dos quadros preferidos meu. Não que eu não goste dos outros, adoro. Porém, esse tá sendo muito interessante e eu fico muito feliz da gente ter encontrado colaboradores para defenderem seus bichos preferidos. Isso que é legal, né? Isso é legal desse quadro que a gente vai ouvir de quem trabalha diretamente com esses bichos, então quem tem propriedade para falar, né? Para defender esses bichos. E, bom, sem mais delongas, então vamos chamar a primeira pessoa. Primeiro, na verdade, obrigado a todo mundo, né, que colaborou com a gente, que fez com que esse quadro acontecesse, ficasse legal. Obrigado também às pessoas que trouxeram o feedback, que gostaram do episódio. Por isso, então, um episódio novo aí desse quadro para vocês. E a gente vai começar, então, ouvindo o César Manduca e descobrir qual vai ser o primeiro bicho que a gente vai conversar sobre hoje. Gente, beleza? Meu nome é César Manduca, eu trabalho com aranhas no laboratório de aracnologia da UFMG. Talvez o papel mais expressivo que ela desempenha no meio ambiente seja de controle populacional de invertebrados. É estimado que a população global de aranhas consome entre 400 e 800 milhões de toneladas de insetos anualmente. Além disso, há quase 50 mil espécies descritas até hoje, mas apenas cerca de 200 dessas espécies que geram riscos significativos para a gente. Então a maioria das aranhas é tranquila, por isso que não é preciso ter medo delas. Obrigado ao pessoal do PBcast por entrar em contato e até mais. É um bicho que talvez seja um dos que as pessoas tenham mais medo, assim, né? Mais pavor. Se você pergunta para as pessoas qual bicho você tem medo, eu acho que uma das primeiras respostas é aranha. Eu acho que a aranha vem no pacotinho de aranha e serpente. E se você falar de qual que tem nojo, é barata e sei lá. Mas eu acho muito interessante porque a aranha era um bicho que eu morria de medo quando eu entrei na faculdade. Não vou dizer que hoje em dia eu morro de amores, mas eu entendo toda a importância delas. Não pego na mão ainda, mas eu já consigo admirar um pouquinho mais de perto. E tem gente, você falou não pega na mão ainda, tem gente que é fascinado por aranha, né? Que adora aranha. Tem gente que tem, inclusive, aranha de estimação. É um bicho um pouco exótico para ter de estimação. Ele tem uma aranha de estimação? Ou tinha, não sei se ele tem ainda. Ele tava cuidando de uma vez. Inclusive, eu fui dar carona pra ele lá dentro da faculdade, pra ele chegar no ponto de ônibus. E ele tava com ela no pote. E eu, ai meu Deus, não solta desse pote. E ele falou, não, mas relaxa, ela é tranquila e tal. É aquela coisa, depois dele falar, não, tá tranquilo, tudo. Ana, respira. Você não precisa ter medo de aranhas, elas são até bonitinhas às vezes. Inclusive, Henrique, você conhece o Lucas, a aranha? Lucas Aranha, não? Tem um desenho, uma animação que um cara fez que chama Lucas a Aranha. Só que em inglês, algumas pessoas traduziram também para português. E essa animação foi criada para conscientizar as pessoas e também para perder o medo, né? Aracnofobia, para perder o medo de aranhas.
São vídeos muito bonitinhos, são muito legais. Inclusive, esses vídeos me ajudaram muito a perder esse nervoso que eu tinha de aranhas. Então digita aí no YouTube, galera, e coloca Lucas Aranha e vai ver os vídeos fofíssimos que tem. Acabando aqui a gravação, eu vou conferir aí o Lucas Aranha. Mas sabia que eu sou uma pessoa que, na verdade, eu nunca tive muito medo de aranha. Só que eu tive uma experiência meio traumática com aranha uma vez. Que eu fui picado por uma aranha e acabei no hospital. Eu sei que a gente tá tentando defender a aranha aqui, eu vou deixar claro que são poucas aranhas, como o César falou, são poucas aranhas que são venenosas, né? E eu fui picado porque eu pisei em cima dela, sem querer. Não é como se ela tivesse me atacado. Então, eu dei azar. As aranhas, normalmente, se você não mexer com elas, se você não fazer com que elas se sintam ameaçadas, elas provavelmente não vão te causar grandes problemas, né? Mas você sabe que aranha que era? Então, eu suspeito, né, o médico, no caso, suspeitou que era uma aranha marrom. Porque foi bem feio, assim. Tive uma necrose no meu pé, eu tenho uma cicatriz feia no pé até hoje. E tive que fazer uma mini cirurgia, assim, no pé. Foi complicado. Então, gente, essa aranha que o Henrique tá comentando, realmente, ela não é de atacar as pessoas nem nada. Os grandes acidentes acontecem do jeito que o Henrique falou, que é pisando. Provavelmente você tava sem equipamento de proteção, sem a bota. Eu tava andando descalço na grama, então... Então, assim, se andar de chinelo, você já tá protegido contra ela. Então, foi um grande azar, né, o Henrique? Mas elas são muito tranquilinhas. E o grande problema é isso. Se você pisar, elas acontecem muito em gruta também. Então as pessoas vão passando a mão em todas as paredes da gruta e às vezes bate em uma. Então tem que tomar esse cuidado. Mas elas são... não atacam. Isso é muito bom pra gente. Até porque elas são bem pequenininhas, né? Sim, elas são pequenas. Pequenas e bundudas. Esse negócio dela ser pequena, que as pessoas, às vezes, elas têm medo das aranhas grandes, assim, e às vezes as aranhas grandes nem são venenosas, né? A tarântula, que não sei se eu tô falando besteira, mas se eu não me engano é a maior aranha, não é? Ou uma das maiores. Eu não vou afirmar essa, Henrique, porque realmente, em tema de aranhas, eu sou aquelas pessoas que olham de longe, fica quietinho e fala, bonita, fica aí, segue seu caminho, vai comer as mosquinhas pra mim. Mas enfim, o ponto ela é maior do que a média das aranhas. Isso a gente pode afirmar, talvez. E ela não é venenosa, né? As pessoas às vezes têm tanto medo de tarântula e ela não é venenosa. Ela solta uns pelinhos, né? Bem entre aspas. Ela solta os pelinhos e pode dar alergia, mas é isso. Ela não... Ela tem veneno, mas ela utiliza para as presas dela e tudo. E pro humano ela não faz tão mal. O grande problema dela são esses pelinhos que causam alergia. Mas o veneno dela não é nocivo, ela não causa grandes danos para os seres humanos, não. E é muito raro. Na verdade, assim, igual a Badari comentou no podcast passado sobre as serpentes, todos esses bichos demoram muito tempo para produzir veneno, para produzir peçonha. Eles não querem gastar com o ser humano, que eles não vão dar conta de comer. Eles querem gastar com as presas deles, que são as coisas bem menores que um ser humano. Acaba que a gente entra no meio deles, igual você andando na grama, que era a casinha da pobre aranha marrom, e a gente acaba tendo esses acidentes. Então, igual o que a gente tinha falado sobre serpentes, no podcast Serpentes, é tomar cuidado onde pisa, vigiar, né, e lembrar que eles podem estar ali perto da gente. E não matar. Se vocês virem alguma, pega um pote maior, alguma coisa assim. Ou então, meu avô fazia um negócio muito legal. Ele colava pote ou então uma sacolinha que fechava na ponta em um cabo de vassoura. Então, lá na casa do interior que a gente tinha, aparecia muita perereca e tal. Aí ele colocava isso, e aí com o cabo de vassoura você tava de longe, pegava a perereca ali dentro e soltava no mato de novo. Vocês podem fazer isso, colocar num pote grande e soltar no mato. É muito melhor do que matar. E esse medo de perereca, de sapo, também é engraçado porque
Se, como o César falou, a grande maioria das aranhas é inofensiva, os sapos são ainda mais inofensivos, né? E as pessoas têm muito medo de sapos. E a gente tem um áudio aí, mais um bicho que a gente vai falar. E antes de a gente comentar um pouco sobre os sapos, a gente vai ouvir o nosso convidado especialista, convidado em sapos, que é o Douglas Huning. Vamos ouvir um pouco do que ele tem para contar pra gente. Olá, meu nome é Douglas, sou biólogo, faço doutorado em zoologia na UFPR e trabalho com venenos de sapos. Apesar desses sapos possuírem veneno, este veneno não nos afeta, pois nós não mordemos sapos, ninguém costuma fazer isso pelo menos. Outra coisa é que o xixi dele não faz nada contra a gente, isso também é fake news. Os sapos são muito importantes nas cadeias alimentares, pois consomem insetos, por exemplo, como vetores de doenças, escorpiões e aranhas, por isso são muito importantes também para nós. Bom, tá aí então. Como todos os bichos aqui, eu não quero soar repetitivo, mas o sapo existe por um motivo, né? Exatamente. E, além disso, o pobre é mais inofensivo ainda do que a maioria dos que a gente tem nervoso. E muito difícil entrar dentro de casa, né? Assim, menos quem mora perto de algum riacho, alguma lagoa, sei lá. Muito mais difícil de entrar dentro de casa. E até porque quem já viu um sapo na vida sabe que o sapo ele fica aterrorizado, né, quando ele te vê. Ele tem muito mais medo de você do que você dele. Ele foge na hora, assim. O sapo não fica... Pelo menos todos os sapos que eu encontrei, quando eles me viram, assim, eles fugiram. Nenhum deles aproximou de mim ou nem mesmo ficou parado esperando eu chegar perto. No geral, eles fogem. Eu acho que o grande problema de sapo é quando a gente viaja mesmo para cidades mais do interior e tudo. O lugar que eu já vi a maioria das pessoas tendo medo de sapo é em banheiro. Então, dica de viagem, sempre que vocês forem no banheiro, mas no interior, dá umas 2 descargas antes de você utilizar. E aí você vai estar seguro que não vai ter um sapo pulando em você, ou perereca, ou rã, o que for. Mas assim, se acontecer também, ninguém nunca morreu por causa disso, né? Não é legal, não é agradável, mas você vai sobreviver. A gente fala, você vai sobreviver. E existem realmente alguns sapos, na verdade, algumas pererecas que elas têm um veneno no corpo e tal. Mas a chance de você encontrar uma que você não pode encostar, e no geral também, você não pode encostar e levar na boca, por exemplo. Então, outra dica é, se você tá em campo, chega, lava a mão, depois você vai comer e tal, ou então leva um paninho pra você comer ali no meio da viagem, leva um álcool gel, ou então até sabão mesmo, dá uma lavadinha na mão antes de comer. Mas a chance de você encontrar é só se você for na Amazônia, no meio de um campo, enfim, muito, muito difícil de você encontrar um que seja realmente perigoso para você. E outra coisa é essa questão da urina, né, que o pessoal fala, que a urina do sapo vai cegar, etc. Olha o tamanho do bichinho. Pra ele conseguir fazer xixi na altura do seu olho... Teria que estar com ele na testa, né? Você tem que estar querendo muito. E o que você falou também dos venenos de sapo na Amazônia, é curioso que alguns venenos de sapo as pessoas utilizam, né? Tem um ritual indígena na Amazônia que utiliza inclusive um veneno de sapo, que é chamado de cambô, e eu não sei exatamente a espécie do sapo, mas eles basicamente utilizam esse veneno, assim, injetam esse veneno em si mesmo, e eles acreditam, os indígenas da Amazônia acreditam que isso os fortalece o sistema imunológico deles. Não sei se tem evidência científica sobre isso, mas não é o ponto que eu quero fazer. O ponto que eu quero fazer é que tem uma importância cultural. Sim, com certeza. Eu não sei se é sapo ou se é perereca, ou se talvez seja rã também. Eu misturo os 3, eu acho que muita gente mistura os 3 também, porque as características que a gente usa para separar no dia a dia são muito complicadas. Então eu vou falar Anurus, tá, gente? Anurus é o grupo desses 3. Então, realmente, a utilização de Anurus na cultura popular é extensa e é muito importante a gente preservar, inclusive, para isso. Inclusive porque tem culturas que são dependentes desses animais até para caça, enfim. Eu achei legal o que você falou. Algumas culturas dependem desses animais, né? Porque eu tava vendo outro dia que nos Estados Unidos tem um sapo que tem um veneno, um anuro, não sei também se é um sapo, se é
vou te emprestar o termo que você usou, mas que tem um veneno que é meio que alucinógeno, assim. Em umas tribos de indígenas dos Estados Unidos utilizam esse veneno para tem uns efeitos meio psicodélicos, assim, eles utilizam para alguns rituais, e daí isso ficou meio popular, assim, entre as pessoas. As pessoas falaram, o veneno do sapo, não sei o quê, porque agora tá tendo, parece que, um renascimento da psicodelia nos Estados Unidos, as pessoas estão se interessando cada vez mais para usar drogas psicodélicas, e as pessoas começaram a usar, as pessoas de fora da tribo, né, que não usavam antes, esses sapos, e começou uma caçada por esses sapos. Então isso ameaça os sapos, realmente. Coloca eles em perigo, e é o que você falou, é uma coisa importante para a cultura desse povo, né? Seria muito ruim para essa cultura, seria uma perda cultural importante se o sapo acabasse, eles não tivessem mais o sapo para extrair o veneno lá para fazer o ritual deles. Não, mas realmente essa questão cultural, né? E a gente tem que pensar também em toda a ecologia que o animal tem ali. A gente teve aumento aqui no Brasil de algumas doenças que são transmissíveis por mosquito, porque diminuiu a quantidade de anuros que se alimentam de mosquitos, e isso fez com que a população de mosquitos aumentasse e não fosse suficiente só a alimentação deles ali na mata. Então esses mosquitos acabam indo para locais um pouquinho mais distantes, que são, por exemplo, a casa das pessoas que moram ali perto, e acabam transmitindo doenças que antes seriam restritas ali para animais que às vezes nem manifestam a doença. Tipo assim, tem alguns animais que eles evoluíram, né, para ser resistentes a certas doenças. E, enfim, a gente acaba destruindo toda uma ecologia. E, por favor, né, pessoal, a gente tem várias outras maneiras de se divertir por aí. Vamos procurar uma que não agrida o meio ambiente. E também porque a gente até comentou, né, em algum dos episódios passados, agora eu não lembro exatamente qual, mas que existe uma relação mesmo, né, sobre o maior número de epidemias que estão acontecendo no mundo e com a devastação do meio ambiente. Sim, com toda certeza. Quanto mais a gente desmata, mais a gente tira da mata o que era para ficar lá. E ali eles têm uma relação evolutiva, tem muitos e muitos anos de... Quando eu falo muitos e muitos anos, não é pensando na vida humana, é pensando na vida da Terra mesmo, do planeta Terra. Então, assim, milhões e milhões de anos de evolução, de convivência e de adaptação. Enquanto isso, a gente, sei lá, desde a Revolução Industrial, a gente cada vez mais destrói. E se for pensar em anos da Terra, não tem tanto tempo que a gente está aqui. E o tanto que a gente está destruindo e está modificando as coisas é muito rápido para a evolução. Então a gente vai sofrer com mais doenças mesmo. A gente tem que cuidar do meio ambiente, não só pelo meio ambiente, que eu já acho muito válido, mas pela gente também. Até porque a gente é um produto do meio ambiente, né? Se a gente destruir o meio ambiente, a gente está destruindo o que provém pra gente, o que sustenta o planeta ser do jeito que ele é. Nem sempre o planeta foi assim, né? Exatamente. E se você for ver, tem toda uma cadeia, né? A gente falou dos sapos e das aranhas que se alimentam de insetos e tudo, mas também vão ter os animais que vão se alimentar desses animais. E é muito importante a gente ter essa noção que quando a gente tira o sapo, por exemplo, porque a gente tem medo dele ou tem nervoso, ou então tira as aranhas porque tem medo, ou enfim, a gente está prejudicando a alimentação de outros animais que vão ter que buscar em outros lugares a alimentação. E essa alimentação pode ser dentro da nossa casa. E quando chega dentro da nossa casa é mais apavorante ainda, né? Tanto que sempre quando eu vejo uma aranha em casa, eu deixo ela e eu ainda fico feliz que ela está lá, que eu sei que ela pode comer um mosquito, alguma coisa assim, que venha me incomodar. Então eu deixo ela lá, lagartixa também, eu adoro quando eu vejo lagartixa em casa, porque eu sei que são animais que comem esses insetos e tal. Eu deixo lá, eles são meus defensores, eu falo. Eu dou nome pra todas as lagartixas que aparecem no meu quarto. Tem uma que tá gordinha, ela mora atrás do meu armário. Ela tá bem gordinha, eu tô bem feliz com ela. E as aranhas também, eu só tiro de, muito e muito tempo, quando a teia começa a ficar muito grande. Comecei a deixá-las quietinhas. Eu falo com ela, fica aí no teto, eu fico aqui no chão e tá tudo certo. E esses animais também é bom lembrar que eles estão na nossa casa porque a gente meio que invadiu o ambiente deles, né? Também uma coisa que a gente falou no outro episódio do quadro
E não só animais como sapo e aranhas, mas alguns animais maiores. Eu não sei como é aí em Belo Horizonte, mas em São Paulo, dependendo da parte da cidade, é comum a gente ver gambá. Não sei se aí tem também. Aqui é um pouco menos comum, mas eu já morei perto de um lugar que era mais comum aparecer. E na UFMG, né, na Federal, na Universidade Federal de Minas Gerais, costuma aparecer de vez em quando também. Já vi pelo menos uns 3 lá. É engraçado, na USP também. Um lugar que eu mais vi gambá, assim, aqui em São Paulo foi na USP, às vezes correndo uns gambás, assim, perto da faculdade. E a gente Provavelmente tem. são as matas mais próximas ali, né? Sim, sim, porque normalmente cidades universitárias são cheias de verde, né? E a gente tem aqui a Jéssica Souza, que estuda gambás e vai falar um pouco aí do nosso terceiro e último animal de hoje. Olá a todos, meu nome é Jéssica, eu sou veterinária e pós-graduada em Animais de Interesse em Saúde e Biologia Animal pelo Instituto Butantan, onde eu desenvolvi um projeto de pesquisa com gambás de orelha preta. Eu gostaria de falar um pouco sobre a importância dos gambás no controle de pragas urbanas. E, para quem não sabe, os gambás possuem uma dieta generalista, e além deles se alimentarem de frutas, sementes e restos de comida, também podem se alimentar de ratos, caracóis africanos e carrapatos. Esses animais transmitem doenças de grande importância para a saúde humana, e ao se alimentarem desses animais, os gambás realizam o controle populacional e indiretamente o controle de doenças transmitidas por eles. Essa é mais uma curiosidade que eu queria trazer a respeito da importância dos gambás, né? E eu gostaria de agradecer ao pessoal do PBcast pela oportunidade, pelo convite e parabenizá-los pelo excelente trabalho de divulgação científica. E muito obrigada a todos. Tá aí então, é como você tinha falado, Ana, que você falou que os sapos, as aranhas comem os animais menores e tem animais maiores que comem esses animais menores, o que faz toda essa cadeia alimentar. Então, mesmo o gambá, que as pessoas têm, muita gente tem pavor, acha que é um bicho terrível e tal, ele tem o papel dele, né? Ele tá nessa cadeia, ele só tá mais alto na cadeia. Exatamente. E, além de tudo, os gambás, eles realmente não trazem nenhum risco. É claro que, assim, a gente não vai deixar eles morderem a gente. Mas, no geral, eles não trazem nenhum risco pra gente. Nenhum mesmo. Então, se algum gambá aparecer na casa de vocês e tudo, isola o local o máximo que vocês puderem e chama o órgão responsável na sua cidade para buscar ele. Porque realmente ele não faz mal e pelo contrário, igual no áudio ela falou que come, por exemplo, escorpiões. E realmente os escorpiões, a chance de ter um acidente é muito maior. Então, assim, eles estão basicamente te protegendo. E a minha tia, ela mora, para quem conhece aqui São Paulo, ela mora perto do Rio Pinheiros, um lugar que tem bastante árvore, assim. É uma história um pouco trágica, na verdade, mas ela descobriu o quanto gambá que tinha na casa dela, que ela não tinha ideia, porque ela não via os gambás. Quando ela comprou um pastor, e que o pastor pega os gambás e começou a aparecer com gambá morto. E ela falou, meu Deus, tem muito gambá. Então, para dizer o quê? Às vezes ele é tão não muda nada na sua vida que você nem sabe que existe gambá em volta de você. Se não fosse o cachorro, talvez ela nunca ia saber que tem tanto gambá na casa dela. Provavelmente ela nunca ia ficar sabendo. Algumas pessoas ficam sabendo ou pelos passos no telhado. Acabei de lembrar que tem um amigo meu tem um sítio e tem uma família de gambá que gosta de andar à noite lá no telhado dele. É bem assustador se você não sabe que são gambás, mas assim, depois que você descobre, você fala, tudo bem, vai lá comer os bichinhos pra mim, vai comer os escorpiões pra ele. Mas uma coisa também que as pessoas confundem muito, Henrique, é dos gambás soltarem algum cheiro. E isso, na verdade, não são os gambás. E é até importante perguntar isso. Quem tá ouvindo o podcast, qual imagem de gambá vem na sua cabeça? Se a do Looney Tunes. Exato. Se for esse preto e branco, pode esquecer. Isso não é um gambá. Quebrei sua infância. Desculpa. Isso é um can-gambá. E esses animais, os can-gambás, que são esses preto e brancos, eles soltam um líquido que tem aquele mau cheiro.
Agora, os gambás que a gente vê aqui no Brasil, eles não têm esse líquido, eles não têm mau cheiro. Quer dizer, eles podem ter algum mau cheiro de, sei lá, onde eles passaram. Mas eles não vão liberar nenhum líquido em você. Então, assim, mais um motivo pra gente só proteger esses bichinhos. E até porque, aqui mais uma nota de curiosidade, mas o que é legal do gambá é que o gambá é um marsupial, né? Que significa que ele guarda os filhotinhos dele numa bolsinha, como se fosse um canguru. Sim, que eles guardam os filhotinhos na bolsa e, assim, pior ainda, né? Quando você mata uma mãe, você pode estar matando vários filhotinhos ali Sim. junto. E então, assim, ok, já temos muitos motivos para defender os gambás. E embora eu tenha falado do cheiro ruim e tenha usado como motivo para defender os gambás, mesmo os cangambás não tem nada a ver esse cheiro, não, tá? Você toma um banho ali, dizem com molho de tomate. Um dia eu ainda vou descobrir se isso funciona. Suco de tomate, na verdade. Não é molho, não. E passa o cheiro. E é isso, acabou. Não tem que ter medo disso também, não. Até porque o cangambá que solta o cheiro, ele provavelmente solta se ele se sente ameaçado. Ou seja, se você vê um cangambá, é só não partir pra cima dele, deixa ele vivendo a vidinha dele, que nada muito grave vai acabar acontecendo com você. Exatamente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham visto esses pontos de vista, tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre esses animais. A gente está à disposição para continuar essa conversa pelo direct, o que vocês quiserem. E podemos contactar também quem mandou esses áudios pra gente. Quem sabe a gente não responde mais dúvidas que vocês têm por aí. Lembre de mandar pra gente lá no nosso canal do Telegram. Quem não tem o link, pega aqui na descrição e vamos conversar. Sim, até porque a gente está recebendo, inclusive no Telegram, a gente recebeu sugestões de temas de episódio até. Então, que a gente está correndo atrás, a gente quer fazer acontecer esses temas que vocês têm mandado, alguns muito interessantes. Então manda aí, se você tem uma ideia, manda aí. Quem sabe a sua sugestão não vira o tema de um episódio, não é? E também traz o seu feedback sobre esse episódio, especificamente. Exatamente, estaremos aguardando. E só lembrando que a gente ama uma ideia doida. Então, às vezes, você tá aí falando, mas minha ideia é ruim, ou eu tenho vergonha dessa ideia aqui. Pode mandar pra gente, a gente dá um jeito de realizar uma ideia bem doida que tem a ver com o que a gente trabalha, tá bom? É, isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que mandou os áudios pra gente, os especialistas que dividiram um pouco, ensinaram um pouco pra gente sobre esses animais. E obrigado também pra você, Ana. Obrigado por mais um episódio aqui comigo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui, Henrique. Fico muito feliz e esse tema é muito legal. Realmente tem diversos animais que a gente tem medo e muitas vezes esse medo não é justificado. Estou ansiosa para ver se a gente vai ter parte 3. Quem sabe a gente não tem uma parte 3 rolando aí, gente. Mandem aí pra gente se vocês querem. E muito obrigada por dividir aqui comigo. E muito obrigada a quem ouviu e a quem mandou os áudios pra gente. Até a próxima, pessoal. Exatamente, como sempre, o maior obrigado e o último vai para você que ouviu a gente até aqui. E até semana que vem. And that's all, folks.